Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, uma aplicação para você que utiliza pontes H. Eu vou mostrar uma ponte H que você faz o ajuste suave de direção, tudo de forma automática. Deixe seu like, se inscreva por aqui, tenho certeza que você vai aproveitar este projeto em suas aplicações. Esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida em toroid.com.br. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Está aqui o nosso hardware completo, ele é simples de entender. Temos aqui uma ponte H, eu peguei como exemplo um motor de 12 volts, você pode modificar aqui as tensões e utilizar com o motor que você desejar. Nós temos basicamente dois relés, de um polo e duas posições cada um, para controlar a direção do motor. Veja que os relés desligados fazem o motor girar em um sentido, 12 volts, e aqui vai para uma label chamada velocidade, que é justamente o controle por PWM do motor. Se eu ligar os dois relés, veja que o relé 1 vai para a posição velocidade e o relé 2 vai para a posição mais 12 volts. Então, inverto o sentido de giro do motor. O controle de velocidade se dá por um PWM aplicado a este MOSFET driver, utilizando dois transistores comuns e um MOSFET IRF640. Vai depender da potência do seu motor, então a escolha dos relés e a escolha do MOSFET. No meu caso aqui eu vou utilizar um motor de baixa potência, então é mais do que o suficiente. Controlaremos os relés com transistores driver na saturação, então aplicando nível alto eu ligo o relé, como você está vendo aqui, relé 1 e relé 2. Até aí nós temos uma ponte H, que inclusive você pode utilizar normalmente em seus projetos. Pode ligar diretamente a um microcontrolador esta ponte H, tal como foi desenvolvida, e fazer o controle. Mas a proposta de hoje é termos uma ponte H com transições suaves. Sempre que atualizarmos o Duty Cycle, eu tenho o incremento do mesmo, começando em 0, então ocorre uma partida suave, ao invés de irmos imediatamente para aquela velocidade. É claro que é uma transição rápida, só que ajuda a evitarmos os picos de corrente que o motor poderá dar quando estiver sendo controlado. E mais do que isso, quando eu tenho a mudança de direção, quando eu mudo a direção de rotação do motor, eu terei também essa partida suave. Isso é muito legal. O bit de direção é o pino 2 de um PIC 16F684. Coloquei pull-downs nas entradas para que eles fiquem sempre em low. Então, ligando em 5 volts, eu envio nível alto. Temos DC2 a DC0, que são 3 bits para eu controlar o Duty Cycle do PWM, sendo 000, 0%, 111, 100%. Nós temos, portanto, aí uma divisão de 8 níveis de Duty Cycle entre o 0 e o 100%. O que para controle de motores muitas vezes é mais do que o suficiente, nós temos aí velocidades discretas do mesmo. Sempre que eu modificar estes bits, eu terei PWM sendo gerado de forma suave, e sempre que eu mudar o bit de direção, que ele inverte aqui os dois relés que são controlados por duas saídas do PIC, também teremos o incremento suave do PWM, evitando picos de corrente. Em outras palavras, com 4 bits discretos de um microcontrolador principal, você controla velocidade de direção deste motor e ainda com recurso de suavização, ou soft start automático, que é muito legal, que você poupa aí alguns algoritmos, um pouco de memória do seu processador principal, pensando aqui nesta aplicação para um projeto maior, por exemplo. Então, muito bacana. O desligamento do motor se dará pelo DUT em 0%.
Veja que os relés, tal como o circuito e o software foi composto, sempre irão fornecer tensão para o motor. Mas se você quiser, você pode utilizar outro pino como entrada para controlar o desligamento total do motor. Se bem que na prática, com o MOSFET desligado, não temos consumo da mesma forma. E foi pensado neste arranjo aqui para que eu consiga deixar nível baixo no bit de direção e ambos os relés desligados, pensando em projetos de robótica, por exemplo, que podem envolver bateria, e quando queremos economizar, simplesmente colocamos 0 no bit de direção, 0 no PWM, os dois relés estarão desligados e o motor estará parado. O hardware é esse, é bem bacana, você pode aproveitar em vários contextos. Vamos para o software que eu desenvolvi aqui na linguagem C, utilizando o micro C. No mapeamento de hardware, nós temos os relés aqui, as saídas para os mesmos, o PWM, as 3 entradas que determinam os níveis de duty cycle e o bit de direção. 2 funções eu implementei aqui, uma para controle PWM, que recebe o port do microcontrolador, port a ser configurado, a ser lido, nesse caso aqui é o port A, como você está vendo, os 3 bits estão no port A, e ele retorna um valor de 8 bits. Esse valor, 0 a 255, equivale a um duty cycle de 0 a 100%. Então basta eu atualizar no registrador específico. E também um detector de bordas, que é específico para detectarmos sempre que ocorre uma mudança de low para high ou high para low no bit de direção. E sempre que isso ocorrer, nós queremos fazer aquela atualização suave no duty cycle. Então, por isso tem essa função. Uma variável global de duty cycle será utilizada e a interrupção vai ser usada para que tenhamos uma base de tempo de 2 milissegundos que coordena os incrementos de duty cycle. Basicamente, nós configuramos um valor nesta variável global aqui, a partir dos 3 bits de seleção, e eu vou incrementar o CPR1L até que ele atinja esse valor a cada 2 milissegundos. Com isso eu crio aquele efeito de soft start, de forma automática. Quando ele atinge o valor de duty, ele para de incrementar. Quando ele para de incrementar, ele fica fixo no duty que ajustamos previamente. Então aqui nós temos uma interrupção por overflow do timer 1 do PIC. Limpamos a flag para que ocorram novas interrupções e eu atualizo aqui o conteúdo do timer 1 com F830 hexa, que é justamente para gerar a base de tempo de 2 milissegundos. Aqui na função principal nós configuramos um clock para 8 MHz, eu vou utilizar o clock interno mesmo, do PIC. Então eu consigo modificar sua frequência, então deixei em 8 MHz. Comparadores desligados, apenas interface digital, por isso configuramos estes 2 registradores. É que eu inicio as saídas, os relés do PWM, configuro como saídas e inicio em low. Ligo as fontes de interrupção, ligo a interrupção no timer 1, ligo o timer 1 e configuro para scaler 1 para 2. Inicio o conteúdo, é um timer de 16 bits com F830 hexa. Com isso, ele conta até 2000. Então vamos calcular aqui. Programador hexadecimal F830, eu inicio com 63.536, o timer 1. Isso menos o valor máximo de 8 bits dá 2000, então ele conta até 2000. O ciclo de máquina é 8 MB dividido por 4, 1 sobre 500 nanosegundos, vezes um pré-scaler de 1 para 2, vezes 2000. Essa é a nossa base de tempo. Então, a cada 2 milissegundos, ele processa a interrupção no timer 1. Depois disso, configuramos o PWM, aqui carregando o PR2 com FF,
O T2CON é configurado para 1:4. Eu inicio um DUT em 0% e configuro como modo PWM. Isso tudo nós vemos no datasheet do PIC e temos curso de datasheet, link na descrição para você investir no seu conhecimento. E já que eu citei isso, eu aproveito para lembrar a todos vocês que estamos em Black Friday. Então os cursos nossos estão com desconto de 50%, todos com cupom novembro23. Aplique o cupom em quantos cursos você quiser e você pode agora mesmo começar a estudar linguagem C, C++, PIC 18F, datasheets e muito mais. Veja na descrição e aproveite, hein? Tempo limitado de promoção, então não deixe para depois. No loop infinito nós atualizamos o DUT global com o retorno da função. Eu passo o endereço do port onde estão os bits de controle DC0, DC1 e DC2. E também chamo a função do detector de borda, que eu vou utilizar ali, para verificar quando mudou low para high, high para low no bit de direção. Assim nós reiniciamos o registrador em 0, aqui o CCPR1L em 0, ele iniciando em 0, a interrupção faz aquela carga automática até ele atingir o valor de DUT. Então esta é a lógica, por isso que cada mudança de DUT cycle e mudança de direção vai provocar este incremento suave no meu DUT, promovendo aí um soft start. Um detalhe importante que você, no processador principal, terá como protocolo, sempre que for atualizar o DUT, enviar primeiro tudo em 0. Por quê? Porque eu preciso zerar este registrador para que ele conte. Se ele está em um DUT maior e eu quero diminuir o DUT, eu não posso fazer essa transição direta porque não foi configurado aqui para que seja zerado a cada mudança, e sim apenas no 0. Porque se configurar para zerar a cada mudança, ele estaria sempre zerado, compreende? Então só no 0 ele fica em 0. Depois disso eu jogo para o valor que eu quero. Então no processador principal é bem simples o protocolo. Envia tudo 0, depois o valor que você quer. Tudo 0, depois 5. Tudo 0 e depois 4. E assim por diante. Bem tranquilo. Aqui no controle nós lemos os bits de entrada, e eu utilizo essa variável de escala aqui, é uma variável local, que eu vou controlar os bits dela, os 3 menos significativos, e de acordo com isso eu coloco em 1 ou coloco em 0, de acordo com as entradas físicas do PIC, que estão mapeadas a partir do endereço deste parâmetro aqui, por isso que eu passo o endereço. Então aqui nós temos um parâmetro declarado como um ponteiro, então o apontado por port eu verifico aqui com o seu bit discreto conforme está lá no mapeamento de hardware. Utilizamos o operador ternário para isso. Depois é só fazer um switch em scale, que scale conterá um valor de 0 a 7, de acordo com a leitura das entradas. Se for 0, eu coloco 0 no CCPR1L, como você pode ver, e retorno 0. Caso 1, eu retorno 36, caso 2, 72, e assim por diante. Aqui está a divisão do DUT cycle até 254 para evitar uma virada, evitar um overflow do CCPR1L, por isso é 254 o valor máximo aqui, que é praticamente o 100%. Eu dividi por 255 por 7 níveis e deu 36. Então começa em 0, 36, 72, 108, 144, 180, 216. E aí o último coloquei 254. Foi assim que foi feita a divisão. Você pode modificar isso. Ao invés de ser uma divisão linear, você pode fazer algo logarítmico, aproximadamente logarítmico. Ou seja, começa com um DUT bem baixo, e aí ele acelera, faz uma curva de subida maior. Fica a seu critério. Sempre trazemos uma ideia central nas clássicas, em nossas aplicações aqui do canal, e aí você baixa os arquivos e aproveita como você preferir para o seu projeto.
O detector de borda é uma leitura simples de transição. Primeiro verifico se é 0 a entrada de direção. Eu utilizo aqui um bit deste registrador auxiliar que eu declarei aqui, uma variável local. Então utilizo apenas o bit 0. Se for 1, ou seja, eu fiz a transição de low para high e está setada a flag 0, o bit 0 do registro flags, ele processa o que está aqui, que é limpar este bit 0, ligar os relés e reiniciar de novo o CCP-R1L para termos o soft start. E de forma análoga, se for 1, eu ligo o bit 1 deste flags. Se for 0 e o bit 1 estiver setado, eu processo o que está aqui, que é limpar o bit 1 para uma nova lógica, desligar os relés e reiniciar o Dutch Cycle. Então aqui eu tenho um detector de borda de subida, aqui é Rising, e aqui um de borda de descida. Você pode aproveitar também para outros projetos que você queira. Vamos para a prática ver funcionando, que é bem interessante de ver o comportamento do Dutch Cycle. O PWM foi configurado aqui para em torno de 2 kHz, 1.9 kHz, também é de acordo aqui com o Prescaler e com conteúdo de PR2, de novo, datasheet, e temos o curso que está em promoção. De novo eu lembro da Black Friday. Bancada agora, venha comigo. Esse é o circuito da nossa ponte H com mudanças suaves. Você já vê aqui o PIC 16F684, o motor DC que eu vou utilizar para o teste, os dois relés, o MOSFET com um pequeno dissipador de calor e os demais componentes, os transistores aqui, conforme o nosso diagrama esquemático. Eu vou iniciar alimentando com 5 volts o sistema. Também já vou alimentar com 12, mas eu vou deixar o motor desconectado, porque primeiro eu quero mostrar para você o PWM, mostrar o comportamento desse PWM no osciloscópio, que é bem interessante de vermos como ele opera e como ele funciona. E tenho certeza que você vai aproveitar bastante este algoritmo em seus projetos profissionais, envolvendo aí o controle de motores DC, até mesmo o controle de motores de potências mais elevadas. Então vamos configurar as fontes de alimentação e já ver esse sinal PWM bacana aqui, testar também as mudanças com fios aqui, aplicando 5 volts nas entradas do PIC para ver este comportamento. Fonte de bancada de 5 volts aqui já está configurada, eu vou liberar a saída, já estamos alimentando o circuito, como você pode ver, o consumo a 5 volts é bem baixo, eu vou ajustar também aqui para 12 volts, limitar aí uns 4 amperes está bom. Já vou liberar a saída. Tudo pronto aqui para testarmos, eu vou inicialmente aplicar 5 volts aqui na entrada menos significativa e temos já o PWM. Como você pode observar, quando eu desligo aqui, coloco tudo em 0, temos um PWM de 0, ainda que exista um pulso infinitesimal aqui, ó, dando um zoom, com a duração de 2 microsegundos, podemos considerar como 0. De fato, o motor estará parado nesta condição. Aqui nós temos então um Dutch Cycle de 14%, no bit 1, Dutch de 28%, e no bit 2, um Dutch Cycle de 56%. E aí, como você sabe, eu posso aumentar aqui. Veja que estamos agora em 84,7%. E com os 3 bits em 1, temos praticamente o 100% do PWM. Para que atualizemos esse PWM, sempre será necessário colocar em 0 e em seguida colocar o valor desejado para o Dutch Cycle. A menos que o Dutch seja maior, eu consigo até atualizar imediatamente. Mas se eu quiser diminuir o Dutch, eu preciso zerar tudo e aí atualizar. Que é aquela propriedade do nosso algoritmo construído para o microcontrolador PIC.
Mas o que é muito bacana de observarmos neste arranjo aqui é que sempre que eu atualizo o Dutch Cycle, ocorre um soft start no Dutch Cycle. E é isso que procuramos com esse projeto. Ó. Bacana demais esse funcionamento, que sempre que atualizarmos o Dutch nós teremos uma suavização do mesmo. Porém, o que é mais importante nesta aplicação, como discutimos na parte teórica, é a atualização quando eu modifico a direção. Então veja que ligando aqui em 1, liguei os relés que promoverão a inversão do motor, e você deve ter percebido que o Dutch atual ele foi restaurado, ele iniciou em 0, ocorreram os incrementos de Dutch Cycle. Quando eu voltar agora para 0 aqui no bit de direção, veja que vai acontecer o mesmo efeito. Ó. Bacana demais. Então, o funcionamento está bem como queríamos. Isso para qualquer valor de Dutch Cycle que... Veja que ele realmente atualiza aí nas nossas transições. Então, como você pode observar, está funcionando muito bem esta ponte H com as transições suaves, que esse foi o objetivo. Agora o próximo passo é testarmos com o próprio motor DC. Vamos conectar de volta aqui o motor DC, terminais comuns. O motor está parado porque estamos com um Dutch igual a 0. Então já vou colocar aqui o bit 2 em 5 volts. E temos o motor girando. Veja que ele não inicia imediatamente na velocidade, e sim ocorre aquele soft start. Preste bem atenção quando atualizarmos aqui o Dutch Cycle. Agora eu vou atualizar para um Dutch menor. Acho que ficou bem perceptível, não é mesmo? Então olha só. Legal demais. E é assim que funciona, nós temos a partida suave do motor. Se eu inverter aqui, vamos pegar o bit de direção, vai ocorrer o mesmo efeito. Bacana, hein? O motor inverte a direção, mas primeiro ocorre o desligamento do PWM e aqueles incrementos até que ele atinja o Dutch Cycle atual. Então vamos deixar um Dutch mais lento. E agora vamos ver. Legal demais. E aí está, galera, comprovado o funcionamento do circuito. Espero que tenham gostado de toda a explicação. Tenham gostado deste projeto funcionando totalmente aqui. E implementem aí nos seus circuitos envolvendo motores DC, que certamente será muito útil para suas aplicações profissionais. Deixe seus comentários, tem sexta, tem clássica sempre, no seu WR Kids Channel. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Acompanhe sempre o canal, se inscreva por aqui e maratone os nossos vídeos. Tem muito conteúdo para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.